Vamos estudar juros simples, né? Mas antes de começarmos, de vermos aqui a fórmula que calcula juros simples, né? Vamos estudar um pouquinho de porcentagem. O que é porcentagem? Porcentagem nada mais é do que uma divisão por 100. Então, se eu tenho 10, esse símbolo aqui é o símbolo de porcentagem. Então, 10%, né? Seria pegar esse valor e dividir por 100. Então 10 dividido por 100. Aí eu posso cancelar esse zero com esse zero. Aí vai ficar 1 dividido por 10. Dividir por 10 é deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Como antes da vírgula tem que ter algum número, né? A gente coloca o zero. Então é 0,1. Então 10% transformando em números decimais é a mesma coisa que eu ter 0,1. 15% seria 15 dividido por 100. Dividir por 100 é deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Então, uma, duas. Então, dá 0,15. 75% é 75 dividido por 100. A vírgula vai andar duas casas para a esquerda. Então, uma, duas. Então, vai ficar 0,75. 50% é 50 dividido por 100. Que vai ser igual, posso cancelar um zero com um zero aqui. Aí vai ficar 5 dividido por 10, né? Dividir por 10, deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, 0,5. E lembrando de frações, eu poderia também fazer o que? Simplificar essa fração. Dividir o numerador, o denominador por 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Que daria 1 sobre 2. Então, 50% é a mesma coisa que eu ter 0,5 ou 1 sobre 2, né? A forma de fração. É que se eu dividir 1 sobre 2, né? O resultado vai dar 0,5 também. 100%. 100% é o que? É 100 dividido por 100, né? Porcentagem é dividir por 100. 100 dividido por 100, 1. Então, porcentagem é isso, é só uma divisão por 100, né? É para você transformar o número num número decimal. Digamos que eu quero 50%, perguntar quanto é 50% de R$ 500. Então, só eu multiplicar 50% é a mesma coisa que eu ter 50 sobre 100 e multiplicar por 500, né? Então, como a multiplicação, né, eu posso cancelar esse zero aqui com esse zero aqui, esse zero aqui com esse zero aqui. Aí vai ficar 50 dividido por 1 é 50 mesmo, né? Aí 50 vezes 5, né? 250, né? Então 50% de 500 nada mais é do que 250. Fator de atualização. Então, é um fator que é obtido da seguinte forma, né? Digamos, a gente chama de um certo F, né? Chamar esse fator de atualização. É que seria nós pegarmos o valor novo e dividir pelo valor velho, né? Que esse fator de atualização pode ser igual a 1, maior que 1 ou menor que 1. Quando o fator é igual a 1, é porque o fator é neutro, ou seja, digamos, se eu ganhei R$ 1.000 no mês passado e R$ 1.000 esse mês, né? Então, o fator aí, que eu vou dividir 1.000 por 1.000, então o fator vai ser igual a 1. Então, isso quer dizer que eu nem tive aumento, nem tive desconto. Se o fator for maior que 1, digamos, eu recebi mês passado 1.000 e esse mês recebi 1.100, né? Eu vou pegar e fazer o que? Dividir 1.100 por 1.000. Então, posso cancelar dois zeros em cima com dois zeros embaixo, e vai ficar 10. 11 dividido por 10, né?
Então desloca uma vírgula, uma casa para a esquerda, vai ficar 1,1. Então, quando 1,1 é maior que 1, né? E quando esse fator é maior que 1, nós temos o que? Um aumento, né? Que isso é bem fácil de ver, né? Já que conhecendo os dois valores, né? Mas de quanto foi esse aumento? Nós pegamos o fator obtido aqui, que deu 1,1, né? Isso é subtrair de 1. É 1,1 menos 1. Que o resultado aqui vai ser igual a 0,1. E 0,1 é a mesma coisa que o quê? 10%, né? Lembrando de transformação de números decimais, né? Se tem uma vírgula aqui, né? Então é esse número aqui dividido por 10, né? Então é 1 sobre 10. E 1 sobre 10, né? A gente lembra lá da porcentagem, né? Digamos, eu poderia fazer o quê? Multiplicar. Vocês lembram que eu peguei 10% e simplifiquei. Cortei um zero em cima e um zero embaixo. Aí, como é uma fração, eu posso também fazer o quê? Deixar esse denominador com número como sendo 100, né? Como é que eu faço isso? Multiplicando por 10. Só que quando eu multiplico embaixo o denominador, eu tenho que multiplicar também o denominador. Então multiplico por 10 o numerador e o denominador, que eu vou obter 1 vezes 10, 10, 10 vezes 10, 100. Ó, 10 sobre 100. 10 sobre 100 é o quê? 10%. Então, quando esse fator for, digamos, menor que 1, digamos que eu tivesse o fator, digamos, 0,9. Então, deu 0,9. Então, eu ia fazer... Pronto, o fator deu 0,9. Então, eu ia fazer o que? Pegar e fazer... Eu sei, como deu menor que 1, eu vou ter o que? Desconto, né? Então, eu vou fazer 1 menos o fator, que foi 0,9. Então, 1 menos 0,9 vai dar 0,1, né? Então, 0,1, né? Eu até mostrei aqui, né? É a mesma coisa que eu ter 10%, né? Então, isso aqui é 10%. Então, teve um desconto, né, de 10%. Esse fator de atualização é só para a gente ter a noção de se teve aumento, desconto ou permaneceu igual os valores, né? Então é bem simples. Agora vamos entrar na fórmula aqui que calcula o juros simples. A fórmula que calcula juros simples é J igual a C vezes I vezes T, onde J é o juros, C é o capital, I a taxa de juros e T o tempo. Então temos essa fórmula aqui e temos essa outra aqui, M igual a C mais J. M é o montante, né? Tipo o valor total. C o capital e J os juros. Então o montante é o que? O montante nada mais é do que o capital mais os juros. Um detalhe importante é que a taxa de juros e o tempo devem estar na mesma unidade. Digamos, se aqui a taxa de juros tiver ao ano ou AA, às vezes pode vir assim, né? Se vier A.A, vai ser ao ano. Se vier AM, é ao mês. Mas digamos, eu tenho uma taxa de juros ao ano. Então, a cada ano vai ser aquela taxa de juros. Mas digamos que eu tenha 24 meses. Aí só que o tempo eu tenho que transformar em anos ou os anos eu teria que transformar em meses, né? Só que aí
tipo, quando eu fosse dividir, eu teria que dividir para transformar a taxa de juros em meses, né? Eu teria que dividir pela quantidade de meses aqui de um ano, né? Teria que dividir por 12, né? Que, digamos, se a taxa é ao ano, né? E um ano tem o que? 12 meses. Então, essa taxa seria dividida por 12 para eu saber quanto era a taxa em um mês, né? Mas aí seria mais simples o que? Se tiver, dependendo de quanto seja o tempo, né? Digamos, se eu tiver 24 meses, é mais fácil transformar 24 meses em anos, né? Que seriam 2 anos. Então, temos aqui essas duas fórmulas, né? Que calculam. Pronto. Se eu quero saber os juros, né? Só eu substituir os valores aqui. Vou procurar os valores: o capital, a taxa de juros e o tempo. Se eu quero saber o capital, aí se eu tiver os juros, a taxa e o tempo, né? Eu faço a multiplicação. Aí esse J que está aqui, eu vou pegar. Isso daqui vai estar multiplicando o C, né? Então, vou passar dividindo isso tudo aqui. Então, eu obtenho dessa forma aqui o capital, né? Aqui tem um exemplo aqui de como calcular, né, a taxa de juros. Exemplo: quanto renderá a quantia de R$ 600 aplicado a juros simples com a taxa de 2,5% ao mês ao final de um ano e 3 meses? Então, a primeira coisa a se fazer é o que? É separar os dados, né? Então, os juros nós não temos, né? Que é o que ele quer saber, né? Que é quanto renderá. Então, se quanto rende, né? É o nosso juros, né? Que vai render. Então, J, que não sabemos, então interrogaçãozinha. O capital que ele disse, que é R$ 600, 600. A taxa de juros, que foi 2,5 ao mês, ao final de que? Um ano e 3 meses, né? Então, a gente vai transformar, lembrando que a taxa de juros a gente transforma num número decimal, né? Então, 2,5%. Então, é 2,5 dividido por 100. Dividido por 100, a vírgula vai andar duas casas para esquerda. Uma, aí bota um zero, né? E vem para depois do zero. Então, dá 0,025. Um ano e 3 meses, né? Um ano, cada ano tem 12 meses. 12 mais 3, 15 meses. Então, 15 meses. Note que tanto tempo quanto a taxa vai estar em meses, né? Então, a fórmula que calcula juros simples é J igual a C vezes I vezes T, onde J é o juros, C é o capital, I a taxa de juros e T o tempo. Então, a gente vai substituir só os valores. J vai ser igual ao capital, que é 600, vezes o I, que é a taxa, que é 0,025, vezes o tempo, que é 15, né? Lembrem sempre que a taxa de juros e o tempo, né, devem estar na mesma unidade. Então, 600 vezes 0,25 dá 15. Aí ainda tenho que multiplicar por 15. 15 vezes 15, 225. Então, renderá, né, meu juro, né, renderá exatamente R$ 225, né? Isso é quanto vai render R$ 600 aplicada a taxa de 2,5% durante um ano e 3 meses. Vamos relembrar aqui como é que a gente multiplica, né? Números decimais. 0,025 multiplicado por 600, né? Que eu disse a vocês que ia dar 15. Então, a gente coloca 0,25 vezes 600. Então, 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0.
0 vezes 0 vezes 0, 0 e 0 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Bota um 0 e um 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. Agora nós fazemos o que? Somamos, né? Então, 0. Aí 0. 0. Aí 0, 0. 5, né? Quando eu somar aqui vai ficar 5. Né? Aí aqui 1, né? 0 mais 1 é 1, aí 0 e 0. Terminando a multiplicação, nós devemos fazer o que? Contar a quantidade de casas decimais, né, dos números que estão sendo multiplicados. Ou seja, contar quantos números existem à direita da vírgula, dos números que estão sendo multiplicados. 600 não aparece a vírgula, é porque a vírgula está no final, então não tem nenhum número após 600. 0,025 tem quantos números? 1, 2, 3, né? Depois da vírgula, à direita da vírgula. Tem 3. Então, se tem 3, aí nós começamos a contar daqui. Então, vamos contar a vírgula. 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar aqui. Então, vai ficar como o final aqui é 0015, aí 0,000. Então, esses dois zeros, como estão à esquerda, a gente pode desconsiderar. Como depois da vírgula só tem zero, a gente pode desconsiderar também. Então, o valor vai ser 15. Quando eu multiplicar 600 por 0,025, vai ser igual a 15. Que foi exatamente essa conta aqui que eu, coloquei só o resultado aqui, né? Mas relembrando, né? Pronto, 600 vezes 0,25, 15. Aí 15 vezes 15, 225. Então, renderá, né? Que pergunta quanto renderá. Rendeu, né, vai render, no caso, depois, após 1 ano e 3 meses, né? R$600 a uma taxa de 2,5%, renderá R$225.